Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, versículo de número 14. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 5 e versículo de número 14. Essa palavra tem ardido no meu coração desde a semana passada. Aleluia. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: e pelo que diz, desperta do que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É uma palavra bastante conhecida, e nessa noite eu gostaria de temar essa palavra subordinado ao tema ao lado de Deus. Queridos, eu sei que é um encerramento de campanha e os irmãos já têm contado as bênçãos, e eu estava vendo alguns irmãos aqui falando, as irmãs, falando a respeito de cansaço físico, que de verdade a gente é tomado nos dias e no século que nós vivemos. E a nossa vida é corrida mesmo. Nós estamos cada dia mais nessa era globalizada, apertado, e as coisas estão difíceis. Ser crente nessa época não é para qualquer um. Mas lembrando aos irmãos que nós estamos vivendo uma melhor época que a igreja tinha de viver, porque nós estamos vivendo a dispensação da graça, e essa dispensação é a melhor dispensação que a igreja já viveu na face da terra, porque nós já passamos, a igreja de Cristo já passou por vários períodos, mas o período que nós estamos vivendo é um período maravilhoso, porque nós temos liberdade com o Espírito Santo. Nós podemos sentir a presença de Deus sem nenhum bloqueio. Querido, a distância de Deus para nós, eu já vi alguns pregadores dizer de que a distância de Deus para a vida de um crente é um joelho dobrado, mas na verdade não é essa distância. Não existe uma distância de Deus para você, porque Deus conhece, sabe quando você pode dobrar o seu joelho. Mas eu vi uma irmã aqui dizer que tem uns períodos de oração na igreja, tem um período de oração na sua residência, mas tem a sua vida voltada para Cristo. Outro dia eu estava vindo da Chapada, e quando eu saí da estrada de terra e peguei a estrada de asfalto, eu senti algo diferente no meu carro, e eu parei o carro no acostamento, limpei o banco do carona. Eu estava sozinho, era por volta de umas 6h30, início da noite. Eu limpei o banco do carona, deixei tudo bem limpinho, tirei a poeira, e depois sentei no meu banco e botei a mão no banco do carona e falei: Espírito Santo, senta aqui comigo, viaja comigo, eu preciso que o Senhor viaje comigo. E eu senti o Espírito Santo sentando, eu senti Jesus ao meu lado, aos 200 quilômetros que eu viajei naquele dia. E a distância de Deus para nós é mínima, queridos. Mas de certo que nós estamos vivendo épocas muito difíceis. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui a igreja de Éfeso, e se você olhar as igrejas seguintes, a igreja de Filipos, a igreja de Colosso e as outras igrejas que ele vai escrever, a de Tessalônica, ele pega no mesmo, ele bate sempre na mesma tecla, trazendo ao povo. A preocupação de Paulo aqui era uma preocupação que existe nos dias de hoje, trazendo o povo a um despertamento espiritual. E Paulo, quando ele fala aqui, ele está com algumas preocupações, ou ele traz algumas propostas para a igreja dessa época. A primeira proposta de Paulo é que ele estava pedindo para os crentes não ficar neutro numa situação, porque tem gente que é assim, fica em cima do muro. Eu tenho uma mensagem que prego que fala descendo do muro, e às vezes nós estamos vivendo a nossa vida em cima do muro, aonde nós concordamos com todas as coisas. Existe um rajão popular que diz que quem cala consente. Às vezes é verdade, sempre é verdade. Uma pessoa me disse outro dia, falou para mim que uma mentira, às vezes a verdade não pode ser dita, que às vezes é necessário que se faça uma mentira. Eu falei: a verdade, ela tem de ser dita a qualquer preço, a qualquer custo, ainda que doa naquele momento, mas a verdade, ela vai ser sempre melhor do que uma mentira. Irmãos, e quando Paulo ele fala aqui, ele estava dizendo e trazendo uma proposta para a igreja de Éfeso, para que não ficasse neutra nem em silêncio com as coisas do pecado. Aí talvez você está
está dizendo, irmão, está com a mesma mensagem doutrinária de terça-feira passada. Não, é porque nós estamos no término de uma campanha, onde pessoas já receberam bênção, e a campanha fala de vida cristã, de vida com Deus, da nossa santidade. E o mais provável de tudo isso é que nós entendemos, queridos, que nós estamos vivendo os últimos segundos aqui na terra. Jesus está por vir, a igreja está vivendo os seus minutos finais aqui na terra. E o apóstolo Paulo, ele sabendo disso, ele traz essa proposta. A segunda proposta que eu vejo Paulo trazendo aqui é que ele estava dizendo: olha, vocês precisam estar sempre prontos a desmascarar, repreender e denunciar o mal. É interessante que a Bíblia diz que da aparência do mal nós precisamos fugir, e do pecado nós precisamos resistir. Eu costumo dizer que nós às vezes tomamos a decisão ao contrário, fugimos do diabo e resistimos à aparência do mal. E o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, desperta tu que dormes. E aí interessante que ele não só manda despertar, mas quando ele fala no capítulo 5, versículo 14, ele fala: olha, desperta tu que dormes, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos. A Bíblia diz, queridos, que não se pode pegar uma candeia e colocar ela debaixo da mesa, ou de uma cama, ou de um tamborete. Não se pode colocar uma luz e esconder ela debaixo de um recipiente, porque de certo alguém sempre vai ver a brecha da luminosidade. Eu quero dizer uma coisa para você com muita propriedade: a luz do Espírito de Deus que tem na sua vida é muito maior do que qualquer força das trevas que tenta bloquear a tua intimidade, a tua prosperidade, a tua vida com Cristo. E de certo eu não sei qual o momento da tua história espiritual que você está passando, mas uma coisa eu tenho convicção: o Espírito de Deus, ainda que no término dessa campanha, ele quer restabelecer as tuas forças, ele quer restabelecer a tua saúde, o teu vigor espiritual, e quer te fazer uma pessoa nova. É assim que o Espírito Santo quer. Mas interessante que nós olhamos para a Bíblia e vemos a Bíblia dizer que Jesus está à procura de um homem. E aí ele não está dizendo um homem propriamente na figura masculina, mas está dizendo o ser humano que se encontra na brecha. Quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, às vezes nós adiamos algo com Deus, tentamos negociar com Deus. E o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, nós precisamos desmascarar e repreender e denunciar as coisas do mal. Às vezes nós estamos vendo algo e ficamos quietos e somos coniventes pelo nosso silêncio. E Deus está dizendo: olha, você precisa despertar, porque a igreja, irmãos, aquilo que eu comecei, iniciei dizendo, eu vou voltar a repetir, que nós estamos vivendo a melhor época da igreja. Você sabe qual que é a época que nós estamos vivendo? Era para não ter mais hospitais. Pasme do que eu vou te dizer. A dispensação que nós estamos vivendo era que não precisava os postos de saúde, os hospitais, os pronto-socorro estar cheios, porque nós estamos vivendo uma dispensação da graça, aonde você pede para Deus e o Espírito Santo, e Jesus, ele está pronto para te atender. Não precisa você esperar uma festa anual, uma festa da Páscoa, uma festa de adoração para ir até Jerusalém adorar. Não precisa mais esperar aquelas datas de festas para você ter uma proximidade de culto maior com Deus. Não precisa mais disso. Nós não precisamos mais marcar hora com o profeta para falar com Deus. Não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais de um sacerdote para queimar um carneiro, para expiação dos nossos pecados. Não precisamos mais disso. Precisamos estar na presença de Deus, entender que Ele é o supridor das nossas necessidades, e seja ela qual for, Ele tem poder, vontade e interesse de mudar o quadro da tua história e de atender aquilo que você precisa. Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Nós precisamos entender, viver na dimensão de Deus, querido. Porque muitas das vezes, e Deus está me dizendo que tem pessoas aqui que estão tomando decisões precipitadas, está tomando caminhos precipitados, ou seja, você está agindo precipitadamente. Deus está mandando eu te dizer:
espera naquilo que Deus está querendo fazer, tenha paciência, desperta e tenha uma visão alongada das coisas espirituais, das coisas que vêm de Deus, porque é do alto. O salmista Davi dizia: eu olho para os montes, mas de onde virá meu socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero dizer para você nessa noite: pode ficar tranquilo, porque o teu socorro vai vir de Deus. Paulo ele traz uma terceira proposta, é de agir com sinceridade contra a iniquidade e odiar o pecado. Pô, querido, é tão difícil isso, você agir com sinceridade em tudo. Eu acho que eu já disse isso aqui, eu vou repetir. Tem alguém aqui que é professor, é pedagogo? Eu fui numa reunião de uma escola, da escola de uma menina que trabalhava não, que na verdade ela ficava em casa e depois minha sogra adotou ela. Hoje ela é minha cunhada de consideração e de amor e de tudo. É uma pessoa que eu considero realmente como minha cunhada, e ela é adotada pela minha sogra. E eu na reunião eu achei algo muito interessante que aquela professora disse. Ela disse: pais, ao tirar uma tesoura de dentro de uma mochila de uma aluna, ela disse: pais, essa menina, a menina que estava com 14 anos, não era a menina que minha cunhada, não. Era uma menina da escola, a colega dela. E ela tirou aquela tesoura da mochila e disse: olha, pais, essa tesoura aqui, essa menina trouxe para matar a outra. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui a gente ensina a ler e escrever. Caráter e educação tem de vir de dentro de casa. E nós, irmãos, às vezes estamos com uma visão deturbada. Queremos que as pedagogas, a escola, informe o caráter do seu filho. E é por isso que nós temos tanta gente na prostituição, nas drogas, morrendo. De dia e de noite, pessoas morrendo. Vitória da Conquista é uma cidade pequena. Eu convivi em São Paulo, tratei de óbito, e eu nunca vi tanta gente morrer na criminalidade como Vitória da Conquista. Acontece isso. Eu digo falando de proporção, queridos. Tudo isso é que nós estamos esquecendo. Nós estamos esquecendo de agir com sinceridade contra a iniquidade. Nós precisamos entender que a nossa formação, o nosso caráter vem de Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida é formada por Deus. E aí talvez você esteja dizendo: oi, irmão, no culto de encerramento não seria melhor uma palavra mais assim de bênção? Mas essa palavra é de bênção. Você lembra daquela parábola de Jesus, onde ele fala que 2 construtores, um foi lá e construiu a casa na areia, o vento veio e levou embora. Outro foi e construiu a casa na rocha. Veio a tempestade, a casa continuou firme. Sabe, tem uma das mensagens que eu prego, que eu falo que o problema de profetizar chave é que tem muita gente que anda já com molho de chave. Tem gente que anda com os bolsos pesados de molho de chave. Já recebeu chave para tudo quanto é tipo de coisa na sua vida. E não basta acontecer qualquer coisa, você está à procura de uma chave, mas nunca conseguiu encontrar a fechadura. É melhor você ter uma chave só, mas você saber onde é que você vai colocar ela. É melhor você ter uma chave só, mas na hora que você rodar a tranca, a porta se abrir. E Jesus, ele fez essa promessa. Ele disse: olha, eu vou até a porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou entrar. Você só precisa de uma chave. Da chave que dê acesso a Deus. Você quer ter vitória? Aqui tem uma vida de vitória. Você precisa ter a chave que tem acesso a Deus. E essa chave está ali. Ela é de graça. Não precisa você fazer muita coisa. A Bíblia diz que basta um coração contrito e aquebrantado. A esse não desprezará o Senhor. Jesus tem vontade de ajudar. Irmãos, a igreja que nós no século e a dispensação que nós estamos vivendo, era para Deus estar batizando todo mundo com o Espírito Santo. Era para todo mundo, mesmo na dificuldade, Deus levantar alguém e te trazer uma palavra de ânimo. Eu estava falando com o irmão Gilson hoje. Às vezes eu chego num culto e olho para alguém e vejo o semblante daquela pessoa caído, a pessoa precisando de uma palavra, e eu fico intercedendo a Deus para me dar uma palavra específica, direta para aquela pessoa.
E às vezes Deus usa de misericórdia, e nós profetizamos, e nós vemos a pessoa com uma formação diferente, um semblante diferente no rosto. Isso é porque nós temos a chave do acesso com Deus. E quando nós temos a chave do acesso com Deus, querido, não tem dificuldade, não tem problema. O profeta Isaías, quando ele profetizava a respeito do cativeiro babilônico, ele disse: olha, não tem problema, porque se passares pelas águas, elas não te submergirão. E se você passar pelo fogo, ele não te queimará. Talvez você diz assim: isso foi uma ficção. Foi nada. A Bíblia diz que o povo estava opresso no Egito. O povo sai do Egito e encontra o mar fechado na sua frente. O povo passou o mar e não foi afogado. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado dentro de uma fornalha de fogo ardente. E a Bíblia, a história conta que ela foi aquecida para que recebesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a Bíblia diz também que quando abriram a fornalha, e os historiadores contam que a chama era tão ardente que mais de 100 metros de distância da boca da fornalha, quem aproximasse era fumegado, era consumido pelo fogo. Mas quando, não sei se com certeza esperaram o fogo baixar um pouco, mas ainda tinha brasa, ainda tinha labareda lá no fundo. Mas quando olharam, os meninos estavam passeando em meio à fornalha. Não importa a tua situação, não importa como está a história da tua vida, Deus, ele tem interesse de mudar ela. E só precisa de uma chave: você tem uma vida cristã, uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Eu sempre, não sei se foi verdade, mas eu já ouvi alguém dizer isso, mas se não foi verdade exatamente dessa forma que eu vou falar, outras formas já aconteceu, porque já aconteceu comigo. Conta-se uma história que uma moça, uma família estava passando uma necessidade terrível, e aquela família começou a orar, aquela mulher começou a orar, pedindo a Deus que Deus providenciasse. E disse que ao lado da casa dela tinha um centro de macumba. Com certeza vocês já ouviram essa história. E disse que aquela história que aquele macumbeiro ouviu aquela moça orando, e quando de repente ele diz: olha, eu já sei o que eu vou fazer, preparou uma cesta básica e foi, bateu na porta daquela mulher e disse: olha, eu vim trazer porque o diabo mandou eu te entregar essa cesta básica. Diz a história que ela pegou a cesta básica e levantou e disse: glória a Deus, porque Deus manda até o Satanás. E tem gente por aí que diz: não, irmãos, Deus vai abalar a estrutura do inferno. Deus nunca vai abalar a estrutura de inferno algum. Não se pode abalar. Tem alguma coluna aqui no meio para abalar? Não tem. Inferno não tem coluna, inferno não tem estrutura. Pensa num lugar desestruturado, aí já é o inferno, irmãos. Satanás, ele sabe que ele já perdeu. Você sabe quando eu fico pensando, às vezes Deus tem um projeto na nossa vida e nós não conseguimos enxergar a vitória. Mas você sabia que aquele adversário que tenta bloquear, ele já está morrendo de saber que a vitória já é sua? E sabe o que ele tenta bloquear para tentar te tirar da vitória? Mas Satanás, o inferno não tem estrutura, o inferno já é derrotado, irmãos. Pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Esse é um nome que tem todo o poder. E o apóstolo Paulo, ele traz uma quarta proposta. Ele estava falando à igreja de Éfeso, e cabe à nossa igreja hoje, é que nós devemos tomar uma posição com Deus contra o mal e permanecer fiel a Cristo. Eu queria perguntar para você nessa noite: a que lado da barreira você está? Porque tem muita gente, irmãos, que está atrás de uma trincheira. Uma hora é muito crente, outra hora não é crente coisa nenhuma. Nós estamos vivendo uma época difícil, um modernismo gospel. Ei, a obra de Deus é obra urgente. Deus quer que você tome uma atitude hoje. Se Deus falou algo para você fazer, não espere os seus compromissos seculares. Não espera muita coisa acontecer. Faça isso hoje. Ninguém sabe do que o dia de amanhã. Eu não sei, irmão, se Jesus vai voltar antes do dia de 2016. Se Deus falou comigo, eu preciso conhecer a voz do meu Deus. Se Deus falou que é para mim cantar música gospel, eu tenho que tomar uma atitude agora.
Se Deus falou que é para mim mudar algo no meu caráter, eu não posso esperar eu mudar de emprego. Porque talvez, olha, Deus está me falando aqui, tem uma pessoa aqui nesse lugar. Tem uma pessoa aqui que diz, olha, eu preciso melhorar nisso, mas para que eu melhore nisso, eu preciso mudar de emprego. Porque onde é que eu estou não está dando para mim melhorar. Eu quero te dizer, se Deus mandou você fazer, é para você fazer aonde você está. Não existe tempo com Deus. Se Deus quisesse que você mudasse depois, Ele iria falar para você depois. E Deus está me mandando te dizer, uma pessoa aqui, ó, nessa igreja hoje, não espere para mudar de atitude quando você sair do lugar que você está. Mude hoje a sua atitude, mude a sua forma de agir hoje, porque é uma vontade de Deus. E se Ele falou isso para você, com certeza Ele vai querer, Ele vai cobrar de você, Ele quer entregar algo para você. E Deus, Ele tem prazer. Eu iria falar aqui sobre os 3 tipos de tropeços que levam à queda espiritual. Eu vou falar rapidamente. Primeiro, é o tropeço moral, que nós estamos falando aqui desde o início, concernente aos nossos caráter. Um dia eu sou crente, um dia eu dou um bom testemunho, e outra hora eu não dou esse testemunho tão grande assim. Isso é vida cristã, irmão. Talvez você está pensando, isso é doutrina. Não, isso é vida com Deus. Você sabe, aquele filho, quando ele chega para pedir algo para o pai, mas que na semana ele já aprontou e já foi de castigo, o camarada já vem todo sem graça, tentando se justificar, já sabendo que a resposta do pai vai ser não. E nós, como pai, quantas vezes fazemos isso? Não, vamos te dar, não vou te dar, porque a semana você agiu errado. Quantas vezes você já tomou essa atitude com o filho seu? Agora, você já viu aquela criança que vai, estuda direitinho, passa de ano, é um exemplo de filho, aí vem te pedir algo, qual é a sua resposta como pai? Não tem justificativa, não tem por que alongar. Mesmo na dificuldade, eu vejo tantos pais fazendo isso. Se aperta, mais dá. Assim é a nossa vida com Deus. Imagina você, do jeito que você está hoje, eu gostaria que você pensasse assim, do jeito que você está hoje, aquilo que você mais está precisando para amanhã. Como é que está você para pedir para Deus agora como pai? Será que você pode? Será que eu posso chegar assim para Deus? Deus, eu preciso disso amanhã. Ou a minha oração vai ter de ser primeiro, ó Senhor, eu sei que eu tenho sido falho. Não é aquela falha de ser humano, não, eu estou dizendo falha mesmo. Senhor, eu sei que eu tenho sido falho, eu vou melhorar nisso, Senhor, mas eu estou precisando tanto disso para amanhã, me ajuda. Quantas vezes nós ainda iniciamos assim? Mas tem tanta gente que tem uma vida íntegra com Deus, que no meio das adversidades da vida tem procurado melhorar cada dia. Chega para Deus, olha Deus, eu já tentei, já lutei com todas as minhas forças, o Senhor viu que eu já abandonei o pecado, eu vivo uma vida conivente ao teu evangelho, eu faço a obra do Senhor, eu dou exemplo na minha casa, eu dou exemplo na minha escola, eu dou exemplo no meu trabalho, eu dou exemplo na minha igreja. Então Senhor, amanhã eu preciso disso, não dá mais para esperar. Aí Deus, irmãos, Ele não aguenta. Deus, Ele sabe que não tem por que esperar. Sabe o que vai levar você a ter a resposta de Deus? É a tua intimidade com Ele. Sabe qual é a distância e o tempo da resposta de Deus para você? É o tempo da sua intimidade com Deus. Outro princípio que leva ao tropeço espiritual é o tropeço financeiro. Esse está terrível no século que nós estamos vivendo. Esse está terrível no século que nós estamos vivendo. Às vezes nos atrapalhamos, tomamos decisões, atitudes erradas, muitas vezes queremos acertar, outras vezes por loucura mesmo. E quando o negócio arroja, você não tem mais tempo de orar, você não tem mais cabeça, você não tem mais força psicológica e nem espiritual para fazer isso. E talvez você entrou aqui nessa noite assim. Eu quero dizer a você, Deus vai aliviar o seu fardo nessa noite. Você vai ter uma nova oportunidade, uma nova chance. Eu, uma certa feita, orei para Deus, eu falei, Deus, eu preciso de uma nova chance na minha área financeira. Quando eu olhei para o 4 cantos, irmão, estava tudo acabado. Eu falei, Jesus, me dá uma outra oportunidade de recomeçar. E naquela tarde, Jesus ouviu minha oração e me deu uma outra oportunidade de recomeçar. E isso é tão bom.
Tira aquele peso. Naquele tarde, Jesus me tirou um peso financeiro tão grande. Me deu um refrigério, me deu uma vida não, me deu um alívio. Por que eu estou dizendo isso? É assim que Deus vai fazer na tua vida hoje. Ele vai criar uma situação de te tirar dessa situação. Ele vai te dar uma nova chance, um novo recomeço. E o terceiro tropeço que leva à queda espiritual é a nossa vida espiritual com Deus. Nós temos de cuidar dela. A Bíblia diz que Jesus vem sem demora, então guarda o que nós temos, para que ninguém venha roubar a nossa coroa. Tem uma tua vida guardada em Cristo. Agora eu fico pensando, irmãos, eu vou ensinar um negócio para vocês. Sabe aquelas festas de congresso? Aqui não fala congresso, né? Fala festividade, como é que é mesmo falar? Em São Paulo que fala congresso. Aqui, quando as irmãs vão fazer festa? Festa de oração, né? Em São Paulo eles costumam muito dizer congresso de oração, congresso da mocidade. Na verdade é um aniversário, né? Que usa o termo aniversário. Sabe aquelas festas que vem aqueles louvor, que as irmãs oraram o ano todo, aí vem aqueles louvor mais avivado, o culto está mais solto, aí vem aquela palavra, o pregador vem de fora, aí traz uma palavra assim que você nunca ouviu, aí seu coração se alegra, você é batizado com o Espírito Santo, você pula, você se alegra, você fala em língua. Eu fico pensando, quando uma pessoa aceita Jesus, é o sentimento que eu tenho. E tem tanta gente que a pessoa está levantando a mão. Eu estava falando isso na Lagoa da Flor. A primeira pessoa aceitou Jesus, eu fiquei olhando. Eu falei, irmãos, se eu fosse vocês, eu adorava. A segunda pessoa aceitou Jesus, eu falei, irmãos, se eu fosse vocês, eu começava a falar em língua. Quando a terceira pessoa aceitou Jesus, eu falei, irmãos, já era para ter gente aqui sendo batizado com o Espírito Santo, irmãos. Mas tem gente que não está nem aí. Tanto faz aceitar uma pessoa como não aceitar. Nós precisamos ter uma vida com Cristo. Nós precisamos fazer esse convite sempre. Não podemos passar essa oportunidade. Mas eu acredito que hoje aqui não tem ninguém